Muito bom dia, nesse domingo, dia 12 de julho de 2026. Eis que estamos aqui fazendo todas as coisas novas nesse domingo. Hoje eu estou do lado de fora e aqui, olha esse céu que maravilhoso, passar para cá, o céu, desse amanhecer maravilhoso, que a vida nos convida a acordar para a vida. Então hoje, deixa eu mudar aqui essa luz, assim, acho que tá melhor assim. Então hoje, como tema do nosso Matcha positivo, expectativas internas. Mas antes de começar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o livro que está permeando as nossas reflexões matinais, né? Lembrando do sorteio desse livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, A Vela, do Matcha, e também um kit Matcha e também algo sistêmico, né? Algo sistêmico pra gente ainda. Eu gostaria de começar, deixa eu colocar essa luz pra cá. Eu gostaria de começar com vocês hoje falando sobre essas expectativas externas, né? Inspirados no livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E que a gente comece agora aqui com essas reflexões sobre a pergunta que pode permear já essas reflexões é o que, assim, se eu vou falar assim, a pergunta que pode mudar a nossa vida não é o que esperam de mim, mas quem eu sou quando deixo de viver para agradar todo mundo. Bom dia, 5h17 da manhã. E hoje eu quero começar com uma pergunta que pode parecer muito simples, mas que é de uma extrema profundidade. Eu vou começar minha pergunta assim. Para quem você está tentando ser perfeito? Perfeita, perfeito? Pense por alguns segundos. Para quem? Será que está tentando ser a filha predileta? A mãe perfeita? A profissional perfeita? A esposa perfeita? O líder perfeito? Ou será que você está tentando corresponder a uma imagem que nem sabe mais de onde veio? Às vezes a gente está tanto tempo vivenciando um papel que a gente já nem sabe mais de onde que veio. Às vezes nós passamos anos tentando atender às expectativas dos outros que esquecemos de perguntar o que realmente faz sentido para nós. E esse é um dos maiores riscos da vida. Perder a própria identidade enquanto tenta buscar e conquistar a aprovação. Hoje eu quero conversar sobre isso, porque viver para atender expectativas externas pode parecer um caminho de sucesso, mas muitas vezes termina em cansaço, ansiedade e vazio. Conta-se que uma jovem atriz fazia tanto sucesso que começou a receber elogios, né, por todos os lados. E aí os diretores, né, diziam como ela deveria falar. Os produtores, eles diziam como ela deveria se vestir. Os fãs diziam o que ela deveria, como ela deveria agir. E ela, obviamente, queria, né, agradar todo mundo. Então, ela começa a mudar. Mudou o jeito de falar, mudou o jeito de sorrir, mudou as roupas, mudou as opiniões, mudou até os sonhos dela.
Anos depois, uma jornalista fez uma pergunta, né, para essa atriz, uma pergunta inesperada, que pergunta assim: quem é você quando as câmeras desligam? E a atriz ficou em silêncio, né? E percebeu que sabia, assim, representar vários personagens, mas que já não sabia responder quem ela realmente era. Essa história talvez pareça, assim, distante da gente, né? Era uma atriz lá que finalmente ela tinha tantos compromissos, tinha tantas coisas para atender, expectativas. Então, parece algo distante de nós. Mas quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós criamos versões de nós mesmos para cada ambiente nosso. No trabalho nós somos uma pessoa, na família outra pessoa, nas redes sociais uma outra pessoa. Até que chega um dia onde que a gente, né, deveria se perguntar, ou chega um dia que a gente se pergunta, cansados às vezes deste viver para expectativas externas, quem sou eu de verdade? Existe um peso, né, em tentar agradar todo mundo. Existe uma frase que diz: quem tenta agradar todo mundo acaba desagradando a si mesmo. E isso acontece porque as expectativas, elas nunca terminam. Quando você atende uma expectativa, faz assim. Você deveria, né, por exemplo, a atriz, você deveria falar assim, você deveria vestir assim, você deveria ser assim. Então, quando você atende uma, e há uma outra que começa, você cria uma outra e nova expectativa. Quando finalmente acredita que conseguiu, percebe que ainda falta alguma coisa. A aprovação externa é como beber água do mar. Quanto mais buscamos, mais sede sentimos. E aí, conta-se também que um maestro, ele preparou um concerto durante meses. Uma noite das apresentações dele, ele apresentou com excelência, com maestria. Ao final, parte da plateia aplaudiu de pé. Outra parte permaneceu sentada. Na saída, um jovem perguntou: o senhor ficou triste porque nem todos gostaram? E aí o mestre responde, né? Se eu subisse ao palco tentando agradar cada pessoa dessa plateia, eu nunca conseguiria reger a orquestra. Essa resposta, né? Ela nos ensina algo muito profundo aqui. Não existe vida capaz de agradar todas as pessoas. Sempre haverá quem concorde, quem critique, quem admira, quem desaprova. E quando fazemos da aprovação dos outros, né, a nossa bússola, a gente deixa de caminhar na direção da nossa própria vida, da nossa própria missão, daquilo que nós somos chamados aqui. E a diferença, né, entre exatamente o pertencimento e a aprovação. A Brené Brown, ela nos traz aqui nesse livro, ela nos traz uma ideia que é transformadora. Existe uma diferença enorme entre pertencer e se encaixar. Quando nós tentamos nos encaixar, a gente muda quem nós somos para sermos aceitos. Quando nós pertencemos de fato, né, nós somos aceitos justamente porque nós temos a coragem de ser quem nós somos. E isso muda tudo. Bom dia, Catarina. Então isso muda tudo. Porque quando eu faço algo para me encaixar, né, é uma coisa que não às vezes é natural. Não sou eu de verdade, eu faço aquilo ali para tentar me encaixar num contexto. E quando eu realmente pertenço, eu sou aceita exatamente como eu sou. E quantos lugares na vida nós, né, indiretamente a gente é convidado a se encaixar para poder ser aceito. E aqui não está falando de respeito, né, às vezes de um contexto que diz, né, um trabalho que aí a gente tem que ser assim, aí eu chego lá e quero, né, falar do jeito que eu quiser. Não.
Mas eu tô falando quando a gente, às vezes, aqui como a história do começo, né? A gente muda os nossos sonhos, a gente muda a vestimenta, a gente muda o jeito de falar, a gente para tentar se encaixar. Havia um jardineiro, né, que ele decidiu plantar apenas rosas. Ele achava que eram as flores mais lindas e mais admiradas. Então ele falou, bom, vou plantar só rosa, né? Foi lá, arrancou os girassóis, arrancou as lavandas, arrancou as margaridas. E depois de um tempo, o jardim ficou até bonito, mas perdeu a diversidade. Perdeu o perfume, perdeu a cor. Então um velho visitante, né, disse assim, um jardim é belo porque cada flor floresce do seu jeito. Não porque todas elas são iguais, né? E nós também somos assim. Quando nós tentamos viver segundo um modelo de sucesso, nós perdemos aquilo que nós temos de mais belo e de bonito, que é nosso e que é singular, que é a nossa identidade. As perguntas que nós, né, as perguntas que quase nunca nós fazemos. E muitas vezes nós vivemos perguntando: o que esperam de mim? O que vão pensar? Vocês já perceberam? Às vezes você está ali com um projeto, algo novo, uma coisa que pulsa no seu coração, algo que você gostaria muito de fazer. E aí, antes de pensar, né, naquilo de quando eu vou começar, vamos embora, o que os outros vão pensar? Será que vão gostar? Mas talvez nós devemos fazer perguntas diferentes, né? O que faz sentido para mim? Quais valores eu quero viver? Quem eu me torno quando eu paro de buscar aprovação? Essas perguntas, elas exigem coragem, porque às vezes as respostas vão decepcionar algumas pessoas, mas vão aproximar você de você mesmo. E é interessante como a gente é muito permeado pelo olhar externo, porque às vezes eu fico ali pensando algo, né, como eu estava dizendo, que eu gostaria muito de fazer. Mas ao invés de perguntar, né, quais os valores que eu quero transmitir através desse projeto, disso que eu quero fazer, qual é a pessoa que eu vou me tornar quando eu finalmente tirar esse sonho do papel e colocar ele em prática. Aí a gente já vem com pergunta do estilo: será que as pessoas vão gostar? O que será que eles vão pensar? E são perguntas, né, que vêm de um lugar de aprovação dos outros, dessas expectativas externas, né? Um homem, ele caminhava pela estrada carregando uma mochila enorme, reclamava do peso. E aí ele encontra um sábio que pergunta para ele, né, o que existe aí dentro dessa mochila sua, né? E ele abriu a mochila e havia pedras. Em cada uma dessas pedras, né, estava escrito: preciso agradar, não posso decepcionar, eu tenho que ser perfeito, eu preciso provar o meu valor. E o sábio pegou uma pedra e jogou no chão e perguntou: essa pedra realmente é sua? O homem respondeu: eu nunca pensei nisso, né? Passou a vida carregando pesos de outras pessoas, que outras pessoas colocaram nos ombros dele, e talvez também nós estejamos carregando expectativas que nós nunca escolhemos. Quantas vezes a gente está vivendo através das expectativas que a família da gente trouxe, né? Colocou na nossa mochila, da sociedade, das redes sociais, do ambiente de trabalho, mas nem todo peso nos pertence. Eu acho que em uma das lives, eu acho que foi uma das primeiras, eu perguntava assim, vai te ajudar nisso que você está trazendo, Catarina. E eu me perguntava assim, a pergunta era assim, né?
Se eu pudesse ser exatamente uma pessoa como eu realmente poderia ser, ou quem eu gostaria de ser, ou quem eu poderia ser, se ninguém tivesse me cobrando, me olhando, me julgando, que eu pudesse ser somente, tão somente aquilo que eu queria ser. E eu acho que essa expectativa vem muito isso, né? E é interessante porque eu estou falando, né? Eu moro fora do Brasil. E é interessante que muitas pessoas, a gente acaba, né, encontrando muitas pessoas em contextos diversos. E muita gente já me disse assim: eu gosto muito de morar fora, porque fora eu pude descobrir quem eu realmente sou. Fora, né? Longe da família, às vezes. Então, isso vem desse lugar, né? Que muitas vezes, se eu estou morando fora, eu não preciso mais responder essa expectativa de como que deve ser, né? Eu pegar coisas assim, como deveria ser a janta do domingo, aonde que deve ser o Natal, quem deve falar com quem eu tenho que fazer, quem que eu devo, né, aceitar, apesar de eu não gostar de conviver, por exemplo. E aí a gente vai se amealhando, né? A gente vai se moldando através disso tudo. Então tem muita gente que fala assim: quando eu saí do país, eu pude vivenciar quem eu realmente sou. E às vezes eu acho que esse processo talvez ele dure uma vida inteira. Porque aí você vai se descobrindo e fala assim: gente, nossa, eu nunca gostei disso aqui que eu falava que gostava. Ou então eu nunca quis fazer isso aqui, mas eu fazia porque senão ia dar confusão lá em casa. Já viu que às vezes a gente fala até assim: eu preferi fazer para não dar falatório. Eu preciso. Só que aquilo que a gente faz repetidamente, vai moldando quem nós somos. Então, se eu estou ali, não, eu preferi fazer porque assim fica todo mundo tranquilo, fica todo mundo em paz, eu prefiro fazer do que dor de cabeça. Eu prefiro aquilo que a gente fala, né? Aquela frase que é muito legal, mas que ela tem que vir de um lugar de muita sinceridade. Eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Só que muitas vezes a gente fala isso por uma não atitude nossa. Aí eu estou tendo nem paz, nem razão e nem nada. É nem. Porque se eu prefiro ter paz e eu realmente estou num lugar de paz, ok. Mas muitas vezes eu prefiro paz do que razão vem de um lugar que eu não estou em paz, eu também não tenho razão, mas eu não quero afrontar aquilo. E isso depois também tem um dia aqui dessas lives que tem um tema que é exatamente isso, conversas difíceis. Às vezes a gente precisa ir lá e até antecipar uma coisa que já está ali engasgada, que já está ali não digerindo dentro de nós há muito tempo. E aí a gente solta essas frases, né? Eu prefiro ter paz que ter razão. Porque na verdade, eu não quero ter trabalho. Eu não quero, talvez. Aí vem essas perguntas aí, né? E o que eles vão pensar? Será que as pessoas vão gostar de mim? Então eu quero deixar um desafio, né? Toda vez tem um desafio aqui. Depois, na hora que acabar aqui essa live, pega um papel, eu vou falar depois que de madrugada, né? Talvez muito cedo aqui na Suíça, de madrugada no Brasil. Talvez você não tenha um papel, né? Mas eu quero que você pegue uma folha de papel e que você faça duas colunas, né, na folha. Na primeira parte você escreve: o que esperam de mim? E na segunda coluna, o que realmente importa para mim. E depois você observa quantas escolhas da sua vida estão guiadas pelo medo de decepcionar. E quantas estão guiadas pelos seus próprios valores. Esse exercício pode revelar muito sobre quem está conduzindo a sua caminhada. A gente bate no peito, né, e grita: não, eu sou dono da minha própria vida, é eu que faço e aconteço. E às vezes a gente faz um exercício desse e vê que existem coisas que estão
comandando a minha vida e que eu nem percebo, que eu nem sei, que eu nem acho. Então eu quero terminar, né, com uma última história. Conta-se que um escultor recebeu um enorme bloco de mármore. Vocês conhecem essa história já, né? E todos perguntavam, mas será o que ele vai fazer com isso? E ele respondeu, ainda não sei. Primeiro eu preciso retirar tudo aquilo que não pertence à escultura. Talvez Deus faça a mesma coisa com a gente. Ao longo da vida, nós vamos acumulando tantas expectativas, nós vamos acumulando tantas máscaras, tantas cobranças, tantas comparações, tantos medos, e o verdadeiro trabalho talvez não seja esse de acrescentar coisas, mas de começar a retirar coisas. Retirar tudo aquilo que nos impede de viver com autenticidade, né? Porque no final a pergunta mais importante da vida deveria ser essa aqui. Quando eu olho no espelho, eu reconheço o que vejo ou apenas o personagem que aprendi a interpretar? E eu quero deixar uma frase, né, para a gente, que seja uma frase que vai permear o nosso dia, de ancoragem para esse dia, né? Você não nasceu para corresponder às expectativas de todos. Nasceu para viver seus valores com coragem. A aprovação, ela pode até nos trazer aplausos, mas somente a autenticidade verdadeira traz paz. Que hoje nós possamos ter coragem de soltar as pedras que não nos pertencem, de abrir a nossa mochila, identificar ali essas pedras que não nos pertencem, deixar de buscar uma perfeição impossível e viver com a liberdade de quem sabe o seu valor e não dependendo da opinião dos outros, né? Não dependendo daquilo que os outros esperam de mim, mas o que eu espero de mim. E às vezes a gente fala assim, eu já escutei isso, a gente já falou sobre isso. Mas todos os dias a gente vai colocando pedras na nossa mochila. E às vezes é um pouco aquela faxina da casa, que você vai postergando, postergando, e chega um dia, né? Chega um dia a mochila está transbordando, chega um dia a casa você está sentindo tão mal ali dentro, né? De tanto acúmulo, de tanta coisa. Então, às vezes, a gente vai, né, precisar dar essa parada e fazer esse trabalho com a gente. Só que a gente espera muito tempo, né? Eu não vou ali, não mexo nas minhas coisas, não tiro as minhas coisas, não limpo aquela bagunça toda. E vou deixando, vou deixando, vou deixando, vou deixando. Então, muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe esse dia. E que no final do dia, né? Antes de colocar aqui no final do dia, eu vou falar de novo do sorteio, né? Desse livro, dessa vela, do kit matcha e de um quarto presente, né? De sorteio bem sistêmico. Ou seja, transbordo infinito aqui acontecendo nesse lugar. Então, na hora que o vídeo for publicado, vai lá, compartilha, volta aqui, escreve, fiz minha parte. Marque pessoas que talvez possam também ganhar, né, participar desse sorteio. E é igual eu falei, né, várias vezes aqui. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem essa possibilidade de ganhar também. E não só de ganhar, mas de se comprometer com a gente, com algo, né? A gente se compromete com tanta coisa, mas com a gente às vezes é sempre em último lugar, né? Quando eu comecei, mostrei para vocês, né, no começo o céu que estava azul, escuro, uns faíscos de laranja, laranjado, mas agora tá bem claro, ó. Sai daqui e chegando uma corzinha de um lindo despertar que vai acontecer, que já aconteceu, né? Já clareou. Então a gente começa no escuro e vai clareando, né? À medida que o tempo vai passando aqui. Então, eu quero, talvez que no final desse dia,
você possa responder com tranquilidade. Hoje eu vivi para impressionar as pessoas ou para honrar quem realmente eu sou. Hoje eu vivi para impressionar as pessoas, para fazer aquilo que as pessoas esperam de mim, ou eu realmente vivi para honrar quem eu realmente sou? Então, são essas as perguntas e as reflexões, né, do dia de hoje que eu convido vocês com muito carinho a se perguntarem a cada instante, né? O que eu estou fazendo aqui é para impressionar outras pessoas ou é para realmente honrar quem eu realmente sou? Então, exatamente. Catarina está falando, eu já honrei saindo da cama. Quantas coisas, né, podem acontecer quando a gente exatamente começa fazendo coisas por nós, para nós. Então, é exatamente não conseguir. Ai, pois é. Mas mesmo que não conseguiu chegar no começo, já chegou na hora que precisava chegar, não é? Mas repensem com carinho, olhem de novo, talvez, essas reflexões de hoje. Porque é algo que, quando a gente fala, né, da coragem, da vulnerabilidade, da vergonha, do medo, das nossas limitações emocionais, tudo isso existe muito como pano de fundo, as expectativas externas. Quando existe esse medo, essa perfeição, o pano de fundo disso tudo é essa expectativa externa que a gente vai trazendo e vai colocando, né, dentro das nossas mochilas. Eu desejo a todos um excepcional dia, que seja um dia de muitas realizações. E até amanhã. Vou deixar aqui assim, essa imagem, olha que lindo desse dia que está acontecendo aqui, está amanhecendo, clareou a nossa mente. Um beijo, até amanhã.